Meus amigos, além dessa treta toda envolvendo a guerra comercial agora que assola o Brasil, com a notícia da taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, tem aquela outra treta interna nossa aqui brasileira sobre o IOF. Vocês se lembram? Não é que isso ficou esquecido, não. Tem audiência essa semana no Supremo Tribunal Federal de conciliação entre os poderes. Imagine só o ministro Alexandre de Moraes perguntando se tem um acordo entre o Legislativo e o Judiciário. Quem tem informações sobre essa audiência que vai acontecer em Brasília é a nossa repórter que chega ao vivo aqui no 3 em 1, Patrícia Falbus, vai nos trazer mais detalhes sobre este encontro. Patrícia, bem-vinda ao 3 em 1. Mais informações sobre este encontro. Oi, Kobayashi, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o 3 em 1. Exatamente isso que você disse, Kobayashi. Essa audiência ela vai ser amanhã, vai ser às 3 horas da tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, e vai reunir tanto representantes do Executivo, do Governo Federal, quanto do Legislativo, as lideranças dos partidos, as lideranças dos blocos. Isso porque, de fato, essa questão do IOF virou uma novela, né? Agora, eu vou voltar um pouquinho no tempo para poder contextualizar melhor essa questão do IOF. O primeiro decreto que aumentou, né, que previu aí aumentar as alíquotas do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele foi publicado no mês de maio. O que aconteceu? Publicado pelo governo federal. O que aconteceu? O Poder Legislativo não gostou, causou uma reação muito negativa no Congresso Nacional, principalmente nos parlamentares da chamada bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eles começaram a dizer que o governo estava sobrecarregando as atividades do agronegócio com impostos e alíquotas altas, aumentando, vamos dizer assim, o que eles chamam de custo Brasil, que aí aumentando o custo Brasil acaba impactando aonde? Acaba impactando no preço final dos alimentos. O que o governo fez? Foram outros 2 decretos após esse, amenizando aí um pouco esse aumento das alíquotas. Não agradou ao Congresso Nacional, que fez o quê? Fez um projeto de decreto legislativo de autoria do deputado federal Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. O requerimento de urgência desse PDL foi votado em 18 de junho e aí, aprovado. Na semana seguinte, a Câmara aprovou esse PDL, depois foi para o Senado e o Senado, em votação simbólica, também aprovou esse PDL, que esse PDL visou o quê? Suspender esses decretos do governo federal. Kobayashi, na votação da Câmara dos Deputados, foram 383 votos a favor desse PDL e 98 contra. Foi considerada aí uma grande derrota para o governo federal. Acabou acontecendo o quê? Essa questão foi judicializada, né? A advocacia, então, da Câmara e do Senado solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que fizesse o quê? Que considerasse válida a decisão do Congresso. A justificativa foi o quê? Que esse PDL mexe em cima do quê? Mexe em cima de uma questão legislativa e que o Poder Executivo não poderia, vamos dizer assim, aumentar alíquotas do IOF por se tratar o objetivo desse aumento de alíquotas, ele era arrecadatório e o Poder Executivo não poderia fazer isso, sim, só poderia apresentar um decreto dessa forma, sendo regulatório e não arrecadatório. Devolvo para você. Muito obrigado, Patrícia Falbus, diretamente de Brasília, com todos os detalhes deste encontro que haverá amanhã no Supremo Tribunal Federal. Por aqui eu quero chamar o Bruno Musa para saber dele o que esperar deste encontro, desta conciliação. Haverá um acordo em relação ao IOF, o Bruno Musa? Bom, vamos lá, Cuba. Primeiro me chamou a atenção a forma como você iniciou esse tema, que a gente tinha esquecido dele, mas ele volta à tona. No Brasil, as coisas vão acontecendo, uma vai sobrepondo a outra, que quando a gente acha que um tem tamanha importância, algo vem e já sobrepõe. E vem um novo tema que a gente fala que é o mais importante. Então veja a instabilidade que nós vivemos. Estabilidade econômica, social, que traz, obviamente, dificuldades. Um ambiente muito mais hostil para negócio, para incremento de produtividade. Enfim, o Brasil volátil em sua essência, como a gente conhece. Desde o início, eu venho comentando que eu sinto, e aí era uma percepção completamente pessoal, que haveria algum tipo de acordo.
Eu, como economista, me sinto muito mais tranquilo em comentar a fundo pautas mais técnicas no meu campo. Na parte jurídica, eu acho que a gente tem que ter, digamos, a sobriedade ou a humildade de ouvir pessoas diferentes da área para entender e poder tomar um juízo de valor. Me chamou a atenção que grande parte daqueles que eu vim conversando na área técnica jurídica se mostraram um tanto quanto surpresos com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal ser um árbitro mediador, que não lhe competiria isso, ou seja, não lhe compete ao próprio STF ser uma câmara, digamos assim, de arbitragem, mas sim ser, no campo técnico, aquele que dirá se pode ou não pode, né, fazer a Constituição valer acima de tudo. Então, esse é um primeiro ponto. Quando eles juntam todos na sala, todos os três poderes, para chegar a um acordo, e vem o próprio governo agora dizendo que não está em negociação abrir mão daquilo, do aumento do IOF, me parece que eles chegarão em algum acordo. Mas, novamente, eu falo um ponto que, para mim, ele é crucial. A gente precisa começar a compreender o que acontece, porque ali naquela mesa, em volta, com aqueles três poderes que hoje compõem o Brasil como um todo, o governo como um todo, nós sofreremos as consequências. No geral, grande parte daqueles que compõem a burocracia estatal não sofrem na pele as consequências das ações deles. Nós sofremos. Em grande parte, nós sequer podemos recorrer, ou não temos a quem recorrer, ou simplesmente temos que assistir e obedecer aquilo que é plantado por lá, sem entrarmos num campo de debate. Ou seja, tudo isso vale com que nós tenhamos um trampolim, usemos tudo isso como um trampolim para que a gente possa passar a conhecer mais do processo político-econômico. Todos nós sofremos as consequências. Então, eu acho que sim, sairá de lá um acordo, Cobá, mas infelizmente não é o que seria melhor para o país, seria melhor para o Brasil. Eu acho que esse é um dos poucos temas que grande parte da esquerda, do centro ou da direita coerente concordam que o aumento do IOF por vias arrecadatórias é algo amplamente prejudicial a todos os setores e a todas as classes sociais do Brasil. Deixa eu chamar ele que sabe tudo o que acontece com antecedência, tem as informações, as suas fontes, os corredores lá em Brasília. Zé Maria Trindade, o que já se sabe sobre esta audiência de amanhã? O que poderá acontecer, segundo você tem acompanhado por aí em Brasília, hein? Pois é, se o Supremo Tribunal Federal julgasse essas ações, quem primeiro judicializou isso foi o PL, que pediu para o Supremo considerar inconstitucional o decreto assinado pelo presidente Lula, que aumentou o IOF para fins arrecadatórios e não de controle, né, de equalização de preços e de mercado. Então, seria um julgamento do Supremo para definir ali uma linha, qual é o limite de um decreto presidencial para definir o aumento de impostos. Aí, o Congresso aprovou o decreto legislativo, cancelando o decreto do presidente Lula, e aí o presidente Lula, através da Advocacia Geral da União, foi ao Supremo dizer o seguinte: esse decreto legislativo é impróprio e não poderia ser usado para anular um assunto que é de exclusiva competência do Executivo. Então, o Supremo iria definir ali duas coisas. A primeira, o limite do poder do decreto legislativo, e o segundo é o limite do decreto do governo para aumentar impostos. Os dois não querem isso, sabe? Os dois não querem esse limite do Supremo Tribunal Federal. Pode acontecer, sim, um acordo, um aumento de arrecadação, e deve vir através de Arthur Lira. Ele é o relator daquela isenção do imposto de renda à pessoa física até R$5.000. Então, se houver um entendimento, se houver um acordo, pode ser que o aumento da arrecadação venha por outras áreas. Aumenta a arrecadação em outros setores que não o tal do IOF, que, olha, pegou mal. Eu acompanhei esse processo lá e vi setores que seriam inviabilizados. O setor da aviação me mostrou dados horríveis. Eles lidam com leasing, né? E o imposto, esse IOF, pegaria muito pesado, inviabilizaria a compra de aeronaves, né? O setor de turismo também. Então, vários setores que seriam até inviabilizados. Até parece que não houve um estudo antes para fazer um decreto assim, né? Quero te ouvir também, senhor Fábio Piperno. Interessante
Alcino, que Piperno, quanto mais a gente ouve os colegas e ouve outras opiniões, né, mais personagens incompetentes vão sendo agregados a essa discussão. Só para a gente pegar um recorte bastante estrito, né, o Bruno, por exemplo, quando ele cita direita, centro, esquerda, contra o aumento de impostos e que muita gente discute se o STF pode ou não ser um poder moderador, é verdade. Todas essas discussões, elas são bastante relevantes. E tudo isso realmente fica... todos esses personagens, eles ficam realmente em xeque. Os políticos não foram capazes de criar uma solução e o judiciário, ele vai acumulando novas funções, né? Muitas delas por conta da excessiva judicialização, que é um expediente ao qual recorrem políticos de amplos espectros ideológicos. Aí o Zé também chama atenção para a questão das bets, do Arthur Lira. E vejam, por exemplo, na última edição da revista Piauí tem uma longa matéria sobre bets e fala sobre muitos políticos que têm ligações íntimas com esse segmento. Aliás, um abraço ao senador Ciro Nogueira, né? Inclusive, enfim, acabou sendo convidado, digamos assim, para alguns grandes eventos aí patrocinados por esse setor. Mas então, vejam, e a gente não trata das coisas mais óbvias. Então, por exemplo, por que o Brasil, bato nessa tecla sempre, por que o Brasil ficou tanto tempo sem taxar as bets? Se elas foram regulamentadas em 2018, por que elas atravessaram todo um governo, o comecinho desse aqui, sem pagar absolutamente nada de imposto? Agora, como o buraco das contas públicas está maior, alguém vai lá e tem a ideia de aumentar o IOF, que penaliza tanta gente. Ué, mas por que não puniu? Por que não taxou o jogo antes? Seguiremos acompanhando, Sr. Fábio Piperno, essa escalada, essa linha do tempo da taxação ou não das bets. Agora são 5h30 da tarde, 17 horas e 30 minutos. Você que está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui eu quero ouvir também o Alan Gani. O senhor está falando ali direita, esquerda, centro, todo mundo contra o aumento de impostos. A gente teve uma manifestação esses dias, o Alan Gani. Não sei se acompanhou, uma manifestação pela autoridade dos poderes, enfim, que no final das contas era pelo aumento de imposto, né? Porque se é para respeitar a autoridade do presidente aumentando imposto, no final das contas é para manter o IOF alto. E aí, tem um consenso todo em relação ao IOF, ou Alan Gani? Pois é, o Brasil é um país peculiar, né? Porque é o único país do mundo que se faz uma manifestação de esquerda, diga-se de passagem, pelo aumento do imposto, né? Então, e é claro que a população, e aí seja de esquerda, de direita, ninguém gosta de pagar imposto. Então, esse tipo de coisa não cola muito. Agora, de qualquer maneira, Koba, os poderes acabam se entendendo, né? Eles chegam ali em algum consenso, em alguma tarifa, compõem, mas há um custo que eu vejo que é muito alto. E qual é esse custo que eu estou falando? É o custo institucional. O Zé fez um ótimo comentário no Jornal da Manhã, dizendo que poder moderador é típico ali de poder absolutista, né? Então, não vejo que esse seja um caminho adequado. Quer dizer, você precisa chamar o Poder Judiciário justamente para resolver um conflito que é essencialmente do Poder Executivo com o Legislativo, que eles negociem. Cabe ao Poder Judiciário dizer se é constitucional ou não. Agora, ter mais uma função de poder moderador, não acho que o caminho da democracia passe por aí.